A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os meus queridos irmãos que estão me acompanhando neste momento. Quero aqui deixar uma mensagem breve para a sua meditação e também para a sua meditação. Nos últimos dias eu tenho acompanhado muita infidelidade da parte do homem para com Deus, para com aquele que nos criou, para com aquele que é criador dos céus e da terra. E eu vejo muita gente, através dessa infidelidade, acabam se tornando pessoas incrédulas e se esquecendo que a incredulidade, ela na verdade anda na contramão da fé. E a palavra do Senhor, ela nos diz que quando o povo foi liberto do Egito, tinha um pouco mais de 5 mil pessoas que seguiram Moisés, com a promessa pela qual o Senhor tinha concedido a todo aquele povo de pisar na terra prometida. Mas a Bíblia nos diz que somente Josué e Caleb pisaram nessa terra prometida, ou seja, de um pouco mais de 5 mil, apenas 2 pisaram na terra prometida. Ou seja, o restante padeceu no deserto, o restante acabou morrendo no deserto, morrendo por causa da infidelidade com Deus, morrendo pela incredulidade com Deus e por não crer na promessa do Senhor. E assim tem sido na vida de muitos hoje. Muitos têm deixado a Bíblia de lado, muitos têm deixado as coisas de Deus de lado, muitos têm deixado os mandamentos de lado, né? Muitos têm deixado, na verdade, o amor de lado, né? Porque eu acredito que a Bíblia, ela não é somente um livro pelo qual o Senhor nos deixou. A Bíblia, na verdade, ela é um manual de conduta. A Bíblia, na verdade, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida, para todas as circunstâncias, todos os obstáculos. Ela é a lâmpada dos nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, né? Mas eu meditando aqui na palavra de Deus em Hebreus 3, eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Hebreus, no capítulo 3, versículo 10, a palavra diz: Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Na verdade, muitos têm dado as costas para as coisas de Deus, muitos têm dado as costas para a cruz, e muitos têm se tornado inimigo do Deus vivo, inimigo da cruz, pela falta de conhecimento e também por ter deixado com que o seu coração se torne incrédulo, né? E eu quero dizer aos irmãos que a incredulidade é uma barreira que separa o homem de Deus. A incredulidade é uma barreira que faz com que o homem esqueça do caminho da fé, esqueça da fé verdadeira, né? E isso faz com que muitos deixem de crer nas coisas de Deus, deixem de crer na palavra de Deus. E quando nós deixamos de crer na palavra de Deus, quando nós deixamos a incredulidade tomar conta do nosso coração por não crer na palavra de Deus, por não confiar nas coisas de Deus, nós acabamos nos tornando infiéis para com Deus. E quando nós nos tornamos infiéis para com Deus, nós acabamos nos tornando inimigo de Deus, nós acabamos nos tornando inimigo da cruz e, acima de tudo, nós acabamos tendo, na verdade, uma vida infeliz em todas as áreas da nossa vida. Nós acabamos tendo uma vida infeliz no nosso casamento, uma vida infeliz no nosso trabalho, né? Uma vida infeliz no nosso dia a dia, né? E no versículo 12
de Hebreus 3 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Ou seja, meus irmãos, Deus ele estabeleceu leis para as criaturas humanas, a fim de, pelo seu cumprimento, as tornar felizes. E, no entanto, desde o princípio, o homem se deixou contaminar pelo vírus da infidelidade. E isso lhe custou uma vida de infelicidade. O apóstolo, ele chama o homem inconverso de infiel. A palavra do Senhor nos diz que existem aqueles que são infiéis na vida conjugal, outros que são infiéis nos seus negócios, outros se mostram infiéis em suas próprias palavras. A Bíblia nos diz já no Salmo 101, versículo 6, lemos que o Senhor olha desde os céus e procura os fiéis da terra para que estejam com ele. Ou seja, o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, o Senhor está procurando aqueles que realmente são fiel a Ele, o Senhor está procurando aqueles que realmente, homens de fé, né? Homens de oração, homens que proclamam a palavra de Deus, né? O Senhor está procurando. Né? E o último livro da Bíblia, Apocalipse 2:10, ele registra uma solene promessa de Cristo para a sua igreja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, se nós formos fiéis ao Senhor, se nós tivermos fé, né, ao Senhor, nós iremos vencer esse mundo pecaminoso, nós iremos vencer os problemas da nossa vida, nós iremos ter vitórias. Mas isso só é possível se nós formos fiel a Deus, isso só é possível se nós transformarmos o nosso coração num coração de fé, crendo nas promessas do Deus vivo, crendo nas promessas do Senhor, né? Então eu quero dizer aos irmãos aqui nesta noite, como que está a sua fé? Você crê que Deus pode transformar a tua vida, pode transformar os teus problemas? Você crê que Jesus é o único que pode conceder a paz, talvez que você esteja buscando, ou que você esteja procurando? Ou você tem deixado a cada dia a incredulidade se agigantar no seu coração e através dessa incredulidade você tem se tornado cego e esteja impedido de ver as maravilhas e a grandeza do nosso Deus Todo-Poderoso? Então que nesta noite você possa fazer uma reflexão e entender que a incredulidade ela anda na contramão da fé. Entender que Deus não habita em um lugar que tem incredulidade. Deus não habita num coração que tem incredulidade. Deus habita num coração que se tem fé. Deus habita num lugar onde se tem fé. Então, eu quero dizer para você nesta noite, arranque do seu coração essa incredulidade, passa a crer em Deus, porque tudo é possível para Deus, tudo é possível para aquele que crê. Assim diz a palavra do Senhor, tudo é possível para aqueles que crê. E eu quero dizer a vocês, para terminar esta mensagem, para Deus não é nada impossível. Toda a impossibilidade está em nós, quando nós medimos Deus pela limitação da nossa incredulidade. Que Deus vos abençoe e vos ilumine grandemente, meus queridos irmãos, e espero que esta mensagem possa ter ajudado vocês. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo.